Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de adoração, de louvor, de honra, de glória ao nosso Deus. Vos saúdo com a gloriosa e maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. E te convido a orar. No nome santo de Jesus, com gratidão, oremos. Amado e bondoso Deus, nós te rendemos graças pelo que tu és, nós te agradecemos pelo muito que tens feito nas nossas vidas, em especial agora te agradecemos por mais essa rica oportunidade de cultuá-lo, ó Deus. Louvar e bendizer o teu nome. Pela tua presença para conosco, nossa gratidão. Pela comunhão contigo e com aqueles que estão participando desse culto, nossa gratidão. Aqueles que estão participando, invoca a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua bondade, as suas infinitas misericórdias. Dá a tua bênção, Senhor, a cada vida, cada lar, cada família, cada parentela representada. Fica conosco e receba esse culto no teu trono de glória, ó Deus, e ao final dele que possamos nos sentir abençoados e justificados por ti, na convicção plena, certeza de que a ti, somente a ti, prestamos um culto. Fica conosco, perdoa, pois, e graças os nossos pecados e aumenta a nossa fé em ti. É o que eu te peço, sobretudo, eu te agradeço no santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a beleza do Salmo de número 134. Salmo 134, exortação a bendizer o Senhor. É o último salmo do Cântico dos Degraus, do Cântico dos Peregrinos, que vai do 120 ao 134 do livro de Salmos. Salmo 134, diz assim a Bíblia, a santa palavra de Deus: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. Que o eterno Deus muito nos abençoe. Pela leitura da sua santa palavra, que nos exorta, nos admoesta, nos convida também a bendizer o Senhor, a louvar o Senhor, a adorar ao Senhor. E nós temos motivos, e muitos motivos, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que nos ama. Aliás, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aproveite esses momentos do culto e bendiga o santo nome do Senhor. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, cultue a Deus conosco, e que o Eterno grandemente continue abençoando a tua vida, o teu lar e a tua família. Bendito seja Deus. Amém. Clame a Deus quando você se sentir sozinho. Clame quando tudo em volta se tornar vazio. Clame a Deus com amor e fé, sem murmuração. Clame e ouça a resposta de Deus no seu coração. Sofrimento é dor, é choro,
diante da cruz. Clame e peça ao Pai que ilumine o seu caminho. Ele vai te ouvir clamar e não vai te deixar sozinho. Deus que ouvir você clamar, Ele vai te escutar e mudar o seu viver. Conte só pra Ele a sua dor, com seu infinito amor. Deus te fará mais que vencedor. Clame a Deus quando você se sentir sozinho. Clame quando tudo em volta se torna vazio. Clame a Deus com amor e fé, sem murmuração. Clame e ouça a resposta de Deus no seu coração. Sofrimento é dor, é choro, se você não tem Jesus. Clame ao Senhor, se humilhe diante da cruz. Clame e peça ao Pai que ilumine o seu caminho. Ele vai te ouvir clamar e não vai te deixar sozinho. Deus que ouvir você clamar, Ele vai te escutar e mudar o seu viver. Conte só pra Ele a sua dor, com seu infinito amor. Deus te fará mais que vencedor. Deus que ouvir você clamar, Ele vai te escutar e mudar o seu viver. Conte só pra Ele a sua dor, com seu infinito amor. Deus te fará mais que vencedor. Deus quer ouvir você clamar, Ele vai te escutar e mudar o seu viver. Conte só pra Ele a sua dor, com seu infinito amor. Deus te fará mais que vencedor. A paz do Senhor, irmãos. Há um Deus olhando por você. Creia nisso. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu saúdo os irmãos com a preciosa santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma noite aqui, já louvamos, oramos, agora vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor, o que Ele tem para falar através da sua palavra aos nossos corações, para que possamos melhorar, que possamos estar agradando ao nosso Pai. Vamos orar. Santo e bendito Deus, é na Tua presença que nós estamos. Louvado seja o Teu santo e adorável nome. Estamos aqui, Senhor, prestando um culto a Ti. Receba, Senhor, a nossa gratidão por nos dar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas almas. Ó Deus, que essa palavra possa cair bem nos nossos corações, que possamos, ó Deus, pôr em prática, guardar nos nossos corações e pôr em prática na nossa vida, no nosso cotidiano. E seja conosco, Senhor. Perdoa as minhas falhas, meus pecados e aumenta cada dia mais a minha fé em Ti. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a santificação. É tirada da palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus, e o Senhor vai falar conosco. Santificação quer dizer separação das coisas deste mundo, do pecado, afastando do pecado e santificando as nossas vidas. Depois que aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida tem que mudar. Ele renova. Temos que pedir a Ele a cada dia, porque somos humanos, somos fracos e perfeitos, mas Ele é perfeito. E a Bíblia nos ensina. É só nós lermos, guardarmos e pôr em prática em nossas vidas. Nós vamos ler aqui Levítico 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus mandamentos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifica.
Nós, por nós mesmos, irmã, nós não santificamos, nós somos carne e a tendência nossa é pecar, porque os nossos pais já trouxeram o pecado neste mundo. O Senhor fez tudo perfeito, mas eles, pela desobediência a Deus, pecaram. E nós somos os primeiros pais nossos. Mas nós não devemos continuar nesse pecado que a carne nos oferece. Mas devemos ser transformados pelo Senhor. E Ele, pedindo a Ele, vai nos santificando, santificando a nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos. E o nosso corpo, que pertence a Deus também. Então ele diz aqui, portanto, santificai-vos. Lá no começo do Velho Testamento está dizendo assim, Deus falando. E aqui no Novo Testamento, Jesus disse, em João, Evangelho de João 17, 16 e 17. Não são do mundo, Jesus disse, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso, falando com os discípulos, nos últimos dias que ele estava aqui, falando com o Pai, em oração, ele pediu, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele já estava pedindo para os discípulos, por nós também, para que Deus nos ajude a santificar, ter uma vida diferente. Lá ele falou, quando ele esteve aqui junto com os discípulos. E a palavra de Deus continua falando conosco também. Então, em Romanos, Paulo escrevendo, disse isto. Romanos 6, 18 a 23. Vamos ler. Romanos 6, 18 a 23. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Prestem bem atenção, irmão, porque pouco eu vou explicar, porque a palavra está bem clara. Falo como homem, pela fraqueza da nossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, porque por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa. Antes de termos Jesus como nosso Salvador, fazíamos aquilo que achava que estava certo, pecando e achava que não estava pecando. E às vezes sabendo que estava pecando. Mas aí fala que como serviu no mundo, fazendo coisas que não agradavam a Deus, vamos agora servir a Deus fazendo coisas boas. Está bem claro, irmão. Está bem claro. E pedindo ao Senhor, santifica. Se vê que está errando, seus olhos estão olhando para coisa que não deve, o Espírito Santo, depois que a gente aceita Jesus, já falamos, o pastor fala, aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se nós vamos fazer alguma coisa que não está agradando, Deus vai falando conosco através do Espírito Santo. Vamos ler em Colossenses 3, de 1 a 10. A palavra continua falando conosco. Colossenses 3, de 1 a 10. Exortação à santidade e o amor fraternal. Paulo ainda continua. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, nosso corpo, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado,
a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malicência, da malicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem como com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Coisa linda, irmão. Lê de novo, Colossenses 3, de 1 a 10. Isso está nos ensinando do que nós devemos despojar, tirar de nós. E agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É coisa linda ter entendimento da palavra de Deus. É só lendo, o Espírito Santo vai esclarecendo a cada um. Se você ainda não aceitou Jesus, está ouvindo, parou para ouvir esta palavra, procura melhorar a sua vida. Fala, Jesus, eu quero te aceitar como Salvador, eu quero morar no céu. Perdoa os meus pecados, me ajuda a andar e fazer isso que te agrada. E Ele vai mudar. Ele faz a obra. Depende de nós queremos. Então, não tem mais desejo de pecar, não tem desejo de estar vendo coisas erradas, de fazendo coisas erradas. Porque nós pecamos por pensamento, por palavras e por obras. Fazendo, pecando, pensando. Então, e Deus sabe tudo. Jesus sabe tudo. O que nós nem pensamos, Ele já está sabendo. É coisa séria. Então, você aceitando, Ele perdoa os pecados e você vai morar no céu. Nós vamos morar no céu juntamente com o Senhor. Agora, em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, é a palavra de Deus. Vamos nos alimentar, comer dessa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Colossenses 4, de 1 a 8. Exortação à santidade. É exortando, não sou eu que estou exortando. É Paulo falando da palavra de Deus. Ele fala para nós sermos imitadores de Cristo. Depois que ele aceitou Jesus, viveu outra vida. Ele tinha uma vida, foi outra. E ele mesmo disse, imitai o que eu falo, pode fazer o que eu falei. A gente vê que nunca mais ele mudou de vida, era nova criatura. E ele está nos exortando aqui, dizendo, finalmente, irmãos, vos rogamos que, exortando no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio nenhum. Olha que conselho que ele está dando para a santificação. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. É isso que eu disse, o Espírito Santo habita dentro de nós, Ele nos deu de graça para estar nos orientando, dirigindo, porque de nós mesmos, irmãos, nós não temos nada de bom. Nós somos ruins. Falamos que às vezes amamos uma pessoa, a pessoa fez alguma coisa, a gente já vira
o rosto, Jesus perdoou todos os nossos pecados. E nós temos que perdoar também. Isso é uma das coisas que devemos fazer para chegar à presença de Deus. Às vezes, Ele nos perdoou os nossos pecados e a palavra de Deus diz que Ele jogou no fundo do mar, né? Ele fala assim, não é jogar no fundo do mar, Ele esqueceu dos nossos pecados. Nós somos nova criatura. E às vezes as pessoas fazem as coisas para a gente, falam, perdoei, mas eu não esqueço. Não é perdão. Então, perdoa e esquece. Porque se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não querer perdoar? E aqui em Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Paulo ainda nos exortando. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos se conformar com este mundo, com as coisas que estamos passando, estamos todos passando. Não é aqui no Brasil, é no mundo, estamos vendo as coisas. Mas não é de se conformar, achar que está tudo, não. É evitar de estar, às vezes, até falando que a gente peca, mas não aceitar essas coisas erradas. Concordar com as coisas erradas. Então, não é para a gente se conformar com isso. Em Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com toda a santificação. Olha aí, irmãos. Segui a paz com toda a santificação, sem a qual, presta atenção, ninguém verá o Senhor. Muito pesado. Seguir a paz. Se nós estamos nos santificando, nós temos paz dentro de nós. Se não tiver paz, é porque alguma coisa está errada. Porque a santificação traz a paz. E a paz quem dá é só Jesus. Então diz aqui, eu vou repetir, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem claro. Em 1 Pedro 1, 14, 16, diz assim, como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em sua ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Então, é maravilhoso, irmãos, a gente pensar e meditar nisso que eu estou falando, que não é nada de mim, é toda a palavra de Deus. E é para mim também começar. Cada dia mais, é cada dia, viu, irmão? Não é hoje eu me santificar, amanhã sair no erro e tudo aquilo deixar que fazíamos antes. Não fazer, porque Jesus sabe todas as coisas, Ele sabe. E nós devemos segui-lo e agradá-lo. Em 1 João 2, 15 a 17, vamos ler na palavra de Deus. 2 João 15 a 17. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus está. Se nós amamos as coisas do mundo, gostamos das coisas erradas, às vezes na televisão, na internet, e se nós amamos e vamos atrás dessas coisas, nós precisamos tomar cuidado. Aqui diz bem claro, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos procurar, quando levantar, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, te agradar. Porque às vezes nós agradamos os homens, concordamos com as coisas erradas e não obedecemos a Deus. Falamos que o Satanás está aí, né? Tentando
fazer porque as pessoas erram, é a obra dele, ele já fez lá com Adão e Eva e continua. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando a quem ele possa tragar. Mas eu vou ficar firme. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando vem os pensamentos, vem as coisas para te fazer, fala, não, em nome de Jesus. E ele se afasta. E nós vamos nos santificando. Agora, terminando, irmãos, aqui pode terminar, em Apocalipse 22, 11 e 12 diz assim, presta atenção. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santo ainda. E eis que cedo venho, disse Jesus, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, que praticamos aquilo que o Senhor quer. Fazemos aquilo não do mundo, mas sim o que agrada ao Senhor. E nós lendo a palavra, nós sabemos o que agrada e o que não agrada. Vivemos aqui neste mundo, mas não somos do mundo. O próprio Jesus disse isso. A exortação bíblica é para cada um de nós. Vamos estar preparados. Jesus está voltando. A gente fala sempre isso e ele está voltando. Eu não sei a hora, nem o dia, nem o mês, mas tudo que está acontecendo, os dias correndo, o amor se esfriando. Ele disse que era 2 sinais, o amor esfriando e o tempo sendo abreviado. E não sou eu que estou falando, a gente escuta tudo. Como está passando, passa a semana, passa o dia que a gente nem vê. Então, é sinal da volta de Jesus. Ele não vem sem avisar. Está avisando, mas ele vai vir como um relâmpago, diz que a palavra de Deus. Ao abrir e fechar de olho, nós temos que estar preparados, nos santificando a cada momento. Não é só cada dia, cada momento que nós falamos. A Bíblia diz que nem palavras torpes, nada sair da nossa boca. Vamos ser aqui o testemunha viva de Jesus. Aqui terminando, Paulo diz assim, aconselhando-nos, né? Vamos ver o que Paulo nos aconselha e que nós devemos seguir. Filipenses 4, 8 e 9. Quanto mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou repetir, guarda bem. Lá falo para deixar as coisas do mundo, para deixar toda aquela listinha que está na Bíblia, a cartilha para nós que devemos. E se nós não fizermos isso, vamos fazer o bem, amar o próximo, ajudar aqueles que precisam, ouvir a palavra, ir para a igreja, que muitos estão deixando. Volte, irmãos, volte enquanto há tempo, porque os que estão desviados é perigoso no caminho. E ele aceita, venha de volta que ele aceita. Ele quer que você volte. E nós estamos vendo esfriar o amor. A Bíblia diz e está se cumprindo. Mas não deixe isso acontecer com você, não. Volte para Jesus, passe o que você passar, mas com ele. Ele está conosco, ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias. Aquele que aceitou, ele não deixa. Passamos luta, passamos enfermidade, problemas, mas é tudo daqui. Mas aonde nós vamos com ele não tem nada. E vale a pena. Vale a pena esperar e estar lá com ele. Então, vamos pensar naquilo que é bom. O que também aprendeste e recebeste e ouviste em mim, diz Paulo. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É para nós também. Que Deus continue nos abençoando. Que possamos ter essa coragem de Davi. Davi foi muito corajoso. Passou, nossa, se nós formos ver quem passou. Davi passou. A Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Deus amava muito a Davi. Como nos ama também. E ele disse no Salmo 139. Precisamos ter coragem, irmão, para falar isso. Mas pensa bem, isso é para cada um de nós. Não é eu vou mandar Deus
sondar o meu marido. Deus me sondar. Ele disse assim, no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou repetir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele conhece. Prova, falar para Deus provar a gente precisa de coragem, porque somos tão falhos. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele conhece. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus continue nos abençoando, que possamos cada dia mais agradar a Deus, que possamos cada dia mais nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas o meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. As águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aquieta, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas o meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Bom é louvar ao Senhor, entoar hinos de louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é um grande privilégio cultuar a Deus, louvar a Deus, falar com Deus, Deus falar conosco, como falou através da sua santa e bendita palavra. E agora, no encerramento deste culto, eu te convido uma vez mais, no nome santo de Jesus, a orar. Oremos. Querido e bondoso Deus, graças te rendemos por mais essa rica oportunidade, pela tua presença conosco, pela tua companhia, pelo que tu és, pelas tuas grandes bênçãos sobre as nossas vidas, nossa eterna gratidão. Invoca a tua bênção a todos que estão participando conosco deste culto. Venha de encontro a cada necessidade suprindo, a cada problema solucionando, a cada enfermidade curando, abençoando, capacitando, santificando, Senhor, usando em tuas mãos. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Ó Deus amado e Pai bondoso, purifica-nos, santifica-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e dá-nos a tua bênção, e nós te agradecemos. Também invoca a tua bênção àqueles que estão necessitados, hospitalizados, enfermos, em leitos de dores, aqueles que estão em casas de recuperação, Senhor, aqueles que estão em asilos, em orfanatos, aqueles que estão em situação de rua. Salva, cura, liberta, abençoa e opera maravilhas pelo teu poder e pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Dá a tua bênção, nós te suplicamos. Dá a tua bênção, sobretudo nós te agradecemos. No santo, eterno e bendito nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor,
nosso Redentor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. O nosso brado de vitória está registrado em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Agradeço a tua participação conosco e te convido, a ti, tua família, a participar das atividades em nossa igreja, o Brasil para Cristo no Tatuapé, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo, sempre com a permissão do Senhor. Domingos, 7 horas da noite, culto de adoração, louvor a Deus, meditação na palavra, explanação da palavra, orações, comunhão. Participe conosco, culto ao Senhor, domingo, 7 da noite, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, com momentos maravilhosos, especiais de oração, também a ministração da palavra, louvores, comunhão, adoração ao Senhor, terça, 8 horas da manhã. Participe conosco. Também estamos no YouTube e Facebook às quintas-feiras, 7:30 da noite. Juntos, louvemos e exaltemos o santo nome do Senhor, o nosso Deus. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória. A ti e toda a tua família, um forte e grande abraço e até uma próxima oportunidade, se o Deus eterno, o nosso Deus, assim o permitir. Fique sempre, sempre desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Amém. Fique com Deus. Amém.